Deputados de oposição pedem aumento da verba destinada ao Fundo de Participação dos Municípios. Parlamentares da Casa criticam queda na projeção de crescimento econômico do país pela quinta vez consecutiva. E o Amazonas terá 7 candidatos ao cargo majoritário no pleito deste ano. E ainda, Ministério Público acata requerimento do Legislativo Estadual e pede intervenção no município de Coari. Deputados estaduais elogiam iniciativa de torcedores japoneses e cobram do governo novos investimentos em educação ambiental. Os principais fatos do dia, agora no Alean Notícias. Boa noite. O Fundo de Participação é uma transferência orçamentária constitucional composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. O recurso é destinado à implementação da independência financeira dos municípios, mas, de acordo com os parlamentares de oposição da Assembleia Legislativa, ao longo dos anos, os recursos foram ficando pequenos para as obrigações que os municípios acumularam. De acordo com o artigo 159 da Constituição Federal, os municípios brasileiros têm direito a 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Pela Carta Magna, o fundo foi criado com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e municípios. Porém, em discurso no pequeno expediente, parlamentares de oposição questionaram que o valor hoje não é suficiente para atender a demanda orçamentária. O problema é que, ao longo dos anos, uma série de novas atribuições foram delegadas aos municípios, sem que houvesse reajuste ou algum mecanismo financeiro compensatório. Os deputados citaram como exemplo que, de 88 a 2014, a gestão de trânsito, do ensino fundamental e o tratamento de resíduos sólidos passaram para a responsabilidade dos municípios. No Amazonas, um estudo deu conta que menos de 10% dos municípios conseguem pagar as contas com os recursos provenientes da União. A bancada de oposição afirma que a situação torna os municípios dependentes de parceria com o governo do estado para a implementação de políticas públicas municipais básicas. O resultado é a fragilidade na autonomia da administração das prefeituras. O anúncio do Banco Central sobre a queda na projeção de crescimento econômico do país foi tema de discussão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. É a quinta vez este ano que o setor econômico registra a redução. Dessa vez, a queda é de 0,6% no Produto Interno Bruto. Em contrapartida, a exportação de motocicletas cresceu no Amazonas. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano para 1,8%, ante a estimativa de 2,2% em novembro do ano passado. A informação foi divulgada em um relatório. O documento destaca que a inflação no Brasil segue bastante acima do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Os números foram destacados no plenário Rui Araújo, na sessão plenária desta terça-feira. Na contramão dos números negativos, a exportação de motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus cresceu 20%. A divulgação foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ainda a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. De janeiro a maio de 2014, a exportação de motos de 125 cilindradas aumentou 20,10% comparado ao mesmo período do ano passado. E o Plano Real completa 2 décadas de existência hoje. A moeda entrou em circulação em 1994 e minimizou os impactos do setor econômico do Brasil, que já somavam mais de 10 anos de inflação acima de 100%. Na Assembleia Legislativa, os deputados lembraram a data e afirmaram que a moeda trouxe melhorias significativas para o país. Após 5 planos fracassados, o real entrou em circulação no dia 1º de julho de 1994. A partir desta data, o Brasil mudava de cruzeiro real para o real. Era a 8ª moeda do país desde 1942. Antes da implantação da unidade em 1990, a inflação acumulada em 12 meses era de mais de 6.000%, um recorde na história do país. Foram mais de 10 anos de inflação acima do patamar de 100%. A unidade foi criada para combater essa hiperinflação,
possibilitando então a fuga dos reajustes diários nos preços e também para contribuir com a evolução do padrão do consumo brasileiro. Parlamentares da Assembleia lembraram a data durante discurso em plenário e destacaram as melhorias financeiras com a implantação do plano, que, segundo eles, transformou o Brasil em um país capaz de se tornar uma das maiores potências do mundo. Mas os preços voltaram a subir, não como na época da hiperinflação, mas já afetam novamente os hábitos de consumo. Alguns gastos já estão superior aos do início do Plano Real e preocupam quem se acostumou com a estabilidade. A cesta básica, por exemplo, ficou aproximadamente 440% mais cara. O preço da cesta era de pouco mais de R$ 67,00 em julho de 1994 e passou para R$ 366 em maio deste ano, de acordo com o DIEESE. O reajuste do salário mínimo também foi afetado. Em 1994, o valor era de R$ 64,79. O piso passou para 724. Sem tirar a inflação, o aumento no valor é animador, mas quando a taxa é considerada, o crescimento é bem menor, de apenas 146%. E na manhã desta terça-feira, um grupo de oficiais da Polícia Militar se reuniu com os deputados para tratar sobre a aprovação da Lei de Aposentadoria da Classe. Eles pedem a manutenção do salário recebido durante o tempo de serviço ao encerrar a carreira como policial. Atualmente, os oficiais, quando entram na reserva, têm uma redução salarial de pelo menos 40%. Após prestarem 30 anos de serviço, os oficiais da Polícia Militar que entram na reserva chegam a perder mais de 40% do salário. Um projeto de lei encaminhado pelo governo do estado na semana passada à Assembleia Legislativa visa mudar essa situação. A gente crê que a Assembleia, pelo que foi informado aqui pelo nosso presidente, vai ter também essa sensibilidade para com os profissionais policiais militares e vai com certeza aprovar esse projeto de lei de autoria lá do governo estadual, que vai proporcionar aos policiais militares uma vida mais digna, uma reserva mais segura, né, não só para si, mas para a sua família, em razão dos 30 anos que ele desempenhou para a sociedade, para o Estado, para o governo de forma geral, ter também essa retribuição da sociedade. A proposta deve beneficiar mais de 400 policiais militares. Vai dar na faixa de 400 profissionais, não, de imediato dá na faixa de 80, né, mas no futuro tem na faixa de 400 oficiais que vão para a reserva, mas não vai ser paulatinamente, né? Nós temos o ano que vem, por exemplo, na faixa de 15 oficiais indo para a reserva, né, o ano que vem. Esse ano nessa faixa também de 15 a 20 policiais militares, oficiais indo para a reserva, então um impacto financeiro pequeno em razão do que vem beneficiar a corporação. O projeto, que já está tramitando na casa, deverá ser votado na quinta-feira da semana que vem. E ainda falando de Polícia Militar, os parlamentares da Casa cobraram em plenário do Comando-Geral da instituição o cumprimento da Lei dos Praças, que garante a promoção por tempo de serviço e qualificação profissional de cabos e soldados. Os membros do Legislativo Estadual pedem a realização de cursos gratuitos à categoria para que a nova lei possa, de fato, ser implementada. Parlamentares da Casa Legislativa cobraram a implantação da lei que reestrutura a carreira dos praças da Polícia Militar. A legislação, que foi aprovada pela Assembleia no mês passado, garante uma série de melhorias para a categoria, como um tempo mais curto para a promoção dos servidores, mas ainda não está sendo executada, pois depende de realização de curso de habilitação por parte da corporação. Após a realização desse aperfeiçoamento, aproximadamente 30% dos praças deverão ser beneficiados. E você vai ver a seguir. Ministério Público acata requerimento do Legislativo Estadual e pede intervenção no município de Coari. E mais, Amazonas terá 7 candidatos ao cargo majoritário no pleito deste ano.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O requerimento apresentado pelos deputados estaduais ao Ministério Público deve resultar na intervenção do município de Coari nos próximos dias. O órgão acatou o pedido dos parlamentares. No documento, os membros do Legislativo apresentaram diversos argumentos que justificariam a intervenção na cidade. O objetivo da medida é restabelecer a ordem constitucional no município. A Constituição do Estado do Amazonas prevê no artigo 128 as hipóteses para intervenção estadual nos municípios. Uma das possibilidades é através de um pedido realizado pelo Ministério Público. A representação é realizada junto ao Tribunal de Justiça e tem como fundamento assegurar a observância dos princípios da Constituição Federal, a execução das leis e a garantia da ordem no município. É o que pode acontecer no município de Coari, graças à atuação dos deputados estaduais. Pela terceira vez neste ano, os parlamentares apresentaram ao Ministério Público diversos argumentos que justificariam a intervenção. O MPE concordou com as alegações e realizou o pedido, que agora deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça. Os parlamentares apontam que Coari possui uma série de problemas, como o não funcionamento da rede de proteção de crianças e adolescentes e suspeitas de desvio de recursos públicos. Os deputados também cobraram uma maior celeridade nos processos que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, acusado da prática de diversos crimes. O estado do Amazonas vai ter 7 candidatos que irão concorrer ao governo nas eleições de 2014. Outros 7 políticos também disputam o cargo de senador da República. A definição das candidaturas foi divulgada após o último dia de convenções partidárias, realizadas na noite de segunda-feira. O prazo para as convenções partidárias ao pleito de 2014 terminou na última segunda-feira, 30 de junho. Os partidos definiram as candidaturas e divulgaram as coligações para as eleições deste ano. 7 candidatos devem concorrer ao governo do Amazonas e outros 7 ao cargo de Senado Federal. O PSOL anunciou a candidatura de Abel Alves ao governo com o vice Mário Lúcio e ao cargo de senador Marcos Queiroz. Já no PMN, o deputado Chico Preto foi escolhido como pré-candidato ao executivo estadual com o vice Gustavo Braz. Ao Senado, Anuar Samad é quem deve disputar o cargo. O senador e líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB, foi o primeiro a lançar a pré-candidatura ao governo do Amazonas e terá como vice Rebeca Garcia, do PP. O candidato da sigla ao Senado será Francisco Praciano, do PT. O PSTU lançou a candidatura de Herbert Amazonas ao governo com o vice Gilberto Vasconcelos. Júlio Ferraz será candidato ao Senado. Na coligação que envolve os partidos PROS, PR, PSD e outros 13 partidos, o atual governador do estado, José Melo, anunciou a candidatura com o vice Henrique Oliveira. Para o Senado, quem deve disputar o cargo é o ex-governador Omar Aziz. Luiz Navarro, do PCB, anunciou a candidatura ao governo, porém não definiu o vice na chapa. O candidato da sigla ao Senado será Francisco Castelo. Já o deputado Marcelo Ramos, do PSB, disputa o cargo de governador com o vice Júnior Brasil. E ao Senado será Marcelo Serafim, os 3 do mesmo partido. Agora, os partidos políticos têm até o dia 5 de julho, sábado, para registrar os candidatos no Tribunal Regional Eleitoral, TRE. O bom exemplo dado pelos torcedores japoneses na Copa do Mundo, recolhendo lixo nos estádios após os jogos, foi elogiado pelos deputados amazonenses. Mediante a iniciativa, a casa defende que o governo faça novos investimentos em educação ambiental. A seleção japonesa já foi eliminada do Mundial de Futebol, mas pelo menos a torcida do Japão venceu de goleada quando o quesito é educação ambiental. Após cada jogo realizado pelo time do Sol Nascente, os torcedores se reuniam para recolher o lixo produzido.
A atitude foi elogiada na Assembleia Legislativa. Os parlamentares também destacaram uma iniciativa de uma empresa japonesa que atua no Polo Industrial de Manaus, que reuniu 250 colaboradores no fim de semana para a realização de um mutirão de limpeza em bairros da zona leste da capital. A conscientização tanto das empresas quanto da população a respeito da contribuição de todos para a limpeza pública também foi debatida. E os deputados questionam incentivos fiscais concedidos às empresas de transporte público de Manaus e criticam a má qualidade na prestação do serviço. E mais, parlamentares cobram mais investimentos na saúde para os municípios do interior do Amazonas. Veja no nosso resumo de notícias. A concessão de subsídios para as empresas de transporte público em Manaus foi alvo de críticas dos parlamentares de oposição. Os deputados pediram a reavaliação dos incentivos para verificar até que ponto eles estão sendo necessários. Atualmente, o governo do estado fez a renúncia fiscal de R$1 milhão para que os empresários não aumentem a tarifa. O pedido de maiores investimentos na área da saúde foi feito na Assembleia por parlamentares durante sessão plenária desta terça-feira. Segundo pronunciamentos, há falhas na gestão da saúde. A demora no atendimento de pacientes e esperas de até 1 ano para a realização de cirurgias são os principais problemas. De acordo com denúncias, em diversas cidades do interior do estado, a prefeitura é quem paga a folha de funcionários de hospitais públicos. E a maior manifestação folclórica da Amazônia foi realizada no último fim de semana, o 49º Festival de Parintins. Na disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, a batucada levou a melhor. Além das festividades, o evento também foi marcado pelos investimentos em capacitação de diversos profissionais do município de Parintins. A 49ª edição do Festival Folclórico de Parintins foi marcada pela alegria e também pela emoção nas apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. O Bumbá Vermelho foi quem conquistou o título de campeão. Devido à forte chuva ocorrida no último dia do evento, só foram contabilizadas as notas dos 2 primeiros dias. Mais de 40 mil pessoas foram recebidas nas 3 noites de apresentação no Bumbódromo. Além da festa, os investimentos em capacitação também foram destaque. Diversos profissionais do setor hoteleiro e de restaurantes do município participaram de cursos de brigada de incêndio, gestão sanitária e ainda de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem trabalha com artesanato no município também foi beneficiado com o recebimento da Carteira Nacional do Artesão. O documento permite a isenção de alguns impostos e a participação em eventos nacionais e até internacionais. Para nós aqui é de muita importância, né? Porque a gente vai ter como sair daqui, né? E vender nossos produtos aí para fora. E vai ser conhecido muito mais ainda, né? Foram investidos aproximadamente 15 milhões e meio de reais para a realização do Festival Folclórico de Parintins de 2014. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares da Casa criticam queda na projeção de crescimento econômico do país pela 5ª vez consecutiva. Ministério Público pede a intervenção do município de Coari após receber requerimento do Legislativo Estadual. E ainda, deputados de oposição pedem aumento da verba destinada ao Fundo de Participação dos Municípios. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ale.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.